Bom dia! Hoje nós vamos apresentar um livro chamado Quarto de Despejo. Esse livro ele foi escrito entre 1955 e 1960 por Carolina Maria de Jesus. Esse livro ele conta a história de uma catadora de lixo que vivia nas favelas de Canindé, em São Paulo. Ela buscava o sustento dela mesma e seus 3 filhos com uma vida difícil. A primeira publicação do livro foi em 1960, durante o governo de Juscelino Kubitschek, que foi uma grande influência para a vida na favela das pessoas na época. Era uma época de fome, o preço da comida tinha aumentado muito e as pessoas nas favelas não tinham condições de sustentar dessa forma. Além disso, o livro foi publicado durante a terceira fase do modernismo, um movimento artístico, cultural e literário que se caracterizou pela liberdade estética, o nacionalismo e a crítica social, tendo como marco inicial a Semana de Arte Moderna de 1922. E do que se trata esse livro? Esse livro é uma junção de 20 diários que contam a história de Carolina Maria de Jesus, uma catadora de lixo que mora na favela de Canindé, em São Paulo. A protagonista possui 3 filhos, João José, José Carlos e Vera Eunice, e tenta ao máximo trabalhar e conseguir dinheiro para sustentar os 3. Outros personagens importantes também são os vizinhos de Carolina, que não gostam dela e nem de seus filhos. O narrador do livro pode ser definido como narrador-personagem, porque é um diário escrito pela escritora, que também é a protagonista do livro. Já o tempo, a gente pode definir como um tempo cronológico, porque os dias vão passando vão avançando em ordem. E apesar de ser tempo cronológico, a história dá alguns indícios de elementos de tempo psicológico, algumas memórias da personagem que indicam esse tipo de tempo. Já o espaço do livro acontece principalmente na favela de Canindé, que é localizada em São Paulo, no Brasil. Já o enredo do livro é constituído pela tentativa da personagem de tentar sobreviver dia após dia na favela, tentando lutar contra a falta de dinheiro e os problemas de desigualdade que afetam ela e seus 3 filhos. Achamos durante o livro. Como por exemplo, como é horrível ver um filho comer e perguntar: tem mais? Essa palavra, tem mais, fica oscilando dentro do cérebro de uma mãe que olha as panelas e não tem mais, na página 34. O mundo das aves deve ser melhor do que o dos favelados, que deitam e não dormem, porque deitam-se sem comer, na página 30. E será que Deus sabe que existe a favela e que os favelados passam fome, na página 42? E por último, o que eu aviso aos pretendentes à política é que o povo não tolera a fome. É preciso conhecer a fome para saber escrevê-la, na página 26. Aqui temos um artigo da autora Elisângela Lopes. A produção ficcional de Carolina Maria de Jesus é merecedora de nosso respeito, reconhecimento crítico e admiração pelo que representa. Fotografia das margens de um Brasil que o Brasil prefere não ver e representação de um Brasil para brasileiros. Achamos as temáticas do livro interessante, especialmente considerando esse tema bem contemporâneo, que é a desigualdade social e as dificuldades enfrentadas por diversas mulheres negras, e a inclusão no livro não podia ser mais relevadora sobre esse tópico, já que o livro em si é uma edição dos diários de uma vítima dessa desigualdade social, que sofreu na pele por esse problema de vulnerabilidade e falta de dinheiro para conseguir sustentar a própria família, morando em um lugar com condições precárias.